Olá, amiguinhos! Michael Renzetti aqui novamente e hoje nós vamos falar de Deus e o Diabo na Terra do Sol, o segundo maior filme brasileiro de todos os tempos, segundo a Abracine, né? Então, bora lá! É um cinema perigoso, divino e maravilhoso. Porque eu preciso estar atento. Eu sou suave, sua piranha. Preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Esse ser o mundo vai explodir! Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Um filme de 1964. Deveria ter olhado isso antes, né? Pra falar pra vocês. Mas acho que sim, porque é meio que no mesmo ano da ditadura militar, né? No Brasil. Então, pelo menos eu acho que é exatamente isso. Filme de Glauber Rocha, um filme do cinema novo, um filme super reconhecido, condecorado, né? Por fazer muita coisa diferente, muito interessante, assim, né? Mas, vocês vão lembrar aí, não sei... Quem viu, né, o meu vídeo do Limite, vai lembrar que eu falei que o Limite ele é um filme diferente, né, exótico, ele não segue um caminho linear, né, que é o que se esperava, ainda mais para um filme de 1931, que é o ano do Limite, né. E o Deus do Diabo, se a gente for parar pra pensar, é um filme mais linear, assim, né, linearzão, conta uma história, né, a história do Manuel e da Rosa, são um casal. O Manuel, ele é um vaqueiro, né, trabalha para um cara lá e tal, para um dono da fazenda. É interessante que o filme começa com uma vaca morta, né, primeira coisa, uma vaca morta, e aí ele vai para casa, a gente vê que a casa dele é pobre, né, é uma casa que ele tem que fazer lá, bater no pilão lá para fazer a comida e tal, e tá todo mundo meio desolado, a mãe dele e a Rosa. Ele vai pra feira. Ah, não, antes disso tem uma coisa muito importante, né, que ele passa por um grupo de religiosos, né, com uma pessoa à frente, assim, do grupo, né, como se fosse um escolhido, né, um chamado lá, né, que é o famoso Sebastião, que isso vai aparecer mais pra frente. E aí ele vai, né, numa feira dos fazendeiros lá, e ele vai repartir as vacas com o chefe, né, aquele formato, né, formato clássico da luta de classes aí, né. O chefe não aceita que as vacas dele foram as que morreram, né? E rouba as vacas do Manuel. E o Manuel mata ele, né? Mata o chefe. Resolve na faca a situação. E aí a polícia vem atrás dele, ele foge, ele encontra o pessoal religioso, né? E que é esse Sebastião e esse grupo, e ele vai fazer parte desse grupo, né? Depois ele sai desse grupo e quando todo mundo morre, ele vai pro grupo dos cangaceiros, ele encontra o Corisco, ele vê toda essa história, dessa situação dos cangaceiros, ele vê a morte do Corisco e ele foge, vai embora e continua aí, né? Tem uma linha do tempo aí muito tensa, né? Muito triste, assim, né? Pro Manuel. E pra Rosa, claro, também, né? Rosa, coitada, a pessoa mais sensata do filme, que sofreu bastante, sofreu sem ter muita ação, né, coitada. Ela foi a mulher aí que teve a ideia correta o tempo todo do filme, né. Mas é interessante pensar, né, ele fez uma história com, né, um começo, um meio e um fim, uma história que tem seu desenvolvimento e uma história linear, né, que é o que tira um pouco da comparação com o Limite, né. Mas apesar disso, tem muita coisa em comum, assim, né, dos filmes, né. Vamos dividir por partes agora, que a gente já meio que falou tudo aí sobre o que foi o filme, né, como que foi assim, vamos dividir por partes, né. Vou pegar o começo é muito bom, muito interessante, muito legal da gente fazer uma análise social, né, da primeira parte do filme, né. O filme começa com a situação o que vai fazer os personagens se movimentarem, né, que é a situação do Manuel com o chefe lá, né, da fazenda, que o Manuel cuida dos bois, das vacas, lá do gado, sei lá o quê. E ele queria simplesmente a justiça, né? Que é, vou vender as minhas, eu vou comprar um pedaço de terra, eu vou ter a minha liberdade, né? Entre aspas, assim e tal. E o fazendeiro lá, né? Lógico que não ia deixar isso acontecer, né? Colocou na conta dele a morte do gado dele.
e roubou o gado, né, do Manuel. Ainda falou que a lei está no lugar dele, né? Uma clara alusão assim de que a lei protege sempre o mais forte, né? A lei não é justa e não é para todos, né? Ao contrário do que dizem, a justiça não é justa, né? Como diz o grandioso Maurílio, né? A justiça é muito injusta e a lei não é para todos. A lei é pro mais forte, né? Protege o mais forte e o mais fraco sempre fica para baixo, né? E aí ele resolveu da melhor maneira possível, que era metendo o facão no chefe dele, né? Que é o que precisa ser feito. Eu posso falar isso aqui? E aí ele sai dessa, né? E ele, saindo dessa, ele vai pra casa, pega lá a Rosa, a mãe dele é morta lá, e ele não tem mais nada, mata os caras lá e tal, que correram atrás dele, e vai embora. E aí ele acha o pessoal religioso lá, né, do Sebastião, e a procissão dele lá, o pessoal que tá na montanha, uma montanha com uma escadaria bonita, e aí ele começa essa situação religiosa dele, né? Que é muito interessante também, porque no primeiro momento parece que é realmente a salvação dele, né? Porque ele tá junto com esse pessoal, eles fazem até um negócio que é interessante, que eles vão lá e lutam pela comida deles, sabe? Pegam os lugares, pegam a comida, vão lá com armas, né, pra cima do pessoal e tal. Só que aí as coisas começam a ficar um pouco esquisitas, né? Porque o Sebastião promete uma terra, né? Promete uma ilha, promete um lugar que sabe que não existe, né? E a Rosa lá, né, como a gente falou, é sempre a sensata, né? Fada sensata, como os jovens diriam, e sabe que isso não existe, né? Sabe que eles estão num fanatismo maluco aí, de que não vai pra lugar nenhum, né, e tal. Mas o Manuel ficou nessa, né? Ficou enlouquecido aí por essa maluquice do religiosa, desse pessoal aí, né? E isso dá na melhor, não a melhor, né? Vamos colocar uma das melhores partes do filme, assim, né? Que é toda a situação no alto do morro lá, com aquela igrejinha que eles estão lá dentro. O Sebastião pede pro Manuel pegar uma criança e pegar a Rosa, que ele tem que purificar a Rosa, porque a Rosa, né, para eles, como não acreditam naquela maluquice toda, né, ela tá possuída, né, pelo diabo. E aí o que o Sebastião faz, né, que é o comum de todo mundo, que simplesmente mata um bebê e coloca o sangue nela, né, e tal. E aí nesse momento o Manuel ele fala, peraí, não é bem assim, né? Na verdade ele não fala isso, ele só grita, né? Que é uma cena linda, né? Ele com o bebê todo ensanguentado, assim, gritando pra cima, que ele repensou essa questão, né? De que ele vai curar essa situação com sangue do inocente, né? Ele até fala isso, né? Não é com o sangue do inocente que a gente vai se purificar, né? Vai fazer as coisas funcionarem e tal. E aí, com esse grito, essa situação, a faca dele cai no chão do Sebastião. A Rosa pega, fada sensata, e simplesmente mata o Sebastião, né? Enquanto isso, a igreja, né? A igreja tinha pagado para um matador, né? Você vê que são muitas camadas, né? Porque esse Sebastião ele estava conseguindo, né, ter um sucesso lá, então ele estava conseguindo juntar muita pessoa, e a igreja tradicional, real, estava perdendo seus fiéis para eles, né? E aí o que a igreja pensou? Vamos matar essas pessoas todas, né? Que é o normal, né? Que igrejas pensam sobre as coisas. Não sei se isso é real. Não é nada normal, né? Uma coisa dessa e tal. E aí pega o grandioso personagem Antônio das Mortes para ir lá matar esse pessoal. E a cena é totalmente fantástica, né? Já começa linda com a situação da Rosa, do Manuel e do Sebastião, né? Dessa morte do bebê e do Sebastião pela Rosa e tal. E ainda fica mais incrível ainda quando vem o Antônio das Mortes e começa a atirar, né, nas pessoas, e no formato bem de escadaria, muito parecido com a escadaria de Odessa, né? Que é uma grande cena do filme do Eisenstein, né? Que provavelmente uma inspiração aí, ou uma piscadela, né, pro Eisenstein e tal, que é uma cena que a guarda atira, né, nas pessoas que estavam ajudando o pessoal no filme Encoraçado Potemkin, né, que o barco deles estava no mar e eles estavam precisando de mantimentos, né, e as pessoas foram lá ver e ajudar e tal. E aí vem
a guarda e atira em todo mundo, né? E nesse tem o pessoal que está substituindo a igreja, tem um novo profeta, né? E aí eles contratam o matador. E o jeito, né, que ele filma o Antônio das mortes atirando, né? Fazendo aquele corte rápido, né? Aquele corte seco dele tá em vários lugares ao mesmo tempo, né? Que é um negócio super YouTube, né? O YouTube pegou muito isso pra ele, né? Esses jump cuts, né? Os famosos jump cuts e tal. Que era algo, né, que eles estavam fazendo muito lá no cinema novo francês, né? No Belle Vague, né? O Godard. Que aquilo tudo, né? E o Glauber Rocha faz muito bem nesse filme, né? Em dois momentos muito, muito bonitos, né? Que é esse bonito e trágico, né? Que é esse, né? Do Antônio das Mortes atirando no pessoal, e aí ele faz vários closes das pessoas morrendo, assim, né? Pessoas comuns, assim, então é um negócio muito bonito. E aí ele volta pro Antônio das Mortes entrando na igrejinha e vendo aquela situação, né? E deixando os dois lá vivos para contar a história, né? O Manuel e a Rosa e tal. E é nesse momento que eles partem para encontrar o Corisco, que é a grande estrela do filme, né? O Corisco é um negócio de doido, né? A primeira coisa que aparece com ele já é ele rodando, assim, né? Que é legal, que é o início dele, é ele rodando loucamente, e a morte dele é ele rodando loucamente, né? Então o início e o final que a gente vê dele é ele rodando como um peão da casa própria, e falando loucuras, né? Falando coisas incríveis e tal. Corisco é um show à parte, né? Ele aparece e ele ao mesmo tempo é o Lampião, e ele conversa com ele mesmo, e eu acho muito interessante, assim, porque o filme são dois filmes, né? O filme essa primeira situação, né, dele saindo, perdendo tudo e indo pro lado religioso, né? E essa quebra, né? Essa quebra religiosa e ele indo pro lado dos cangaceiros, né? E uma coisa muito legal que o Glauber Rocha faz para mostrar essa quebra muito bem é que ele coloca o Manuel com o Corisco, e o Corisco fala assim: agora você não é Manuel mais, Manuel é fazendeiro, é vaqueiro, agora você é Satanás. Que é uma quebra total, né, com a igreja, né? Se antes ele estava indo atrás dos profetas de Deus, falsos profetas, sei lá o que, com o Sebastião, agora ele era Satanás e estava junto com os cangaceiros e ia fazer o que queria, né, e tal. E a primeira coisa que eles fazem é o quê? Ir para uma igreja e quebrar toda a igreja, né? Então ele fez uma quebra metafórica do Manuel, virou Satanás, saiu da igreja, e depois fez uma quebra real dele indo na igreja e quebrando tudo lá dentro, né? Um negócio de louco, né? Muito bom. E a gente vai mais pros finalmentes do filme, né? Que é um jeito muito interessante, assim, de filmar, que eu acho muito, muito legal, assim, que a primeira parte, né, passa muito rápido. Eu fiquei impressionado, assim, né? Que foi uma diferença muito grande com o Limite, né? O Limite é um filme que leva seu tempo, as pessoas andam por tempos e tempos, né? Nesse não. Em meia hora, ele já tinha pensado numa vida melhor, vendendo os boi, perdendo todos os boi, matado seu chefe, ido pro pessoal religioso e feito parte lá. Em meia hora já tava nisso. E acho que em uma hora de filme já tá todo mundo morto naquela parte, né? Então, em uma hora do filme acontece muita coisa, né? Uma mudança grande da vida dele em muito tempo, né? Passa bastante tempo, assim, né? E essa hora final já é mais com o pessoal dos cangaceiros, que é muito legal também, né? Só que é um outro formato. Acho muito interessante, assim, porque parece um formato muito teatral. Toda vez que mostra onde que os cangaceiros ficam, eles ficam meio que no meio do nada, né, num local ali, e cada um fica numa posição muito específica, parecendo com um teatro, assim, sabe? E aí fica cada um no local, e as situações vão acontecendo, e parece como se estivesse num palco mesmo, e cada um fala as coisas, e eles interagem de maneiras caricatas, estranhas, e muito interessantes ao mesmo tempo, né, e tal. Cada um fala as coisas que estão sentindo, né, e eles vão pra frente da câmera, e a câmera roda, né, e tal. Muito, muito... muito interessante e muito curioso, assim, o jeito, né? Eu acho legal muito o que a personagem da Rosa se transforma, né? Quando ela vê a Dadá, ela muda, assim, de figura, né? Ela tem um misto de admiração com carinho que não se viu dela durante o filme, né? Ela estava no início muito desamparada, triste, achando que nada significava nada, né, e tal. E aí quando viu ela mudou, assim, né? E foi a primeira vez que ela
parecia melhor, né? Mais decidida, entendendo as coisas e gostando de onde estava, né? Muito, muito interessante, assim, né? Eu acho que precisa de... eu acho, provavelmente já tem, né? Mas precisa de pessoas entendendo mais essa mudança da Rosa, assim, né? De ler mais isso, né? Só que, como aqui a gente já está com bastante minuto, né? Eu não... Como eu tô fazendo só uma reação, também não estudei muito isso. Provavelmente já deve ter texto e texto sobre isso aí. Se eu achar no futuro, eu jogo um link em algum lugar e tal. Mas é muito interessante, né? E é muito interessante também esse formato teatral, assim, né? E aí vamos pro final do filme, né? Que é o maravilhoso, segundo melhor situação do filme, que é um embate final entre o Corisco e o Antônio das Mortes, né? Que Corisco se fala que ele é o Deus, né? O bom, e o Antônio das Mortes é o mal, né? O diabo, e eles vão se enfrentar, né? Deus e o diabo na Terra do Sol, né? O sertão, o sol batendo, não deixando as coisas crescer e trazendo toda essa pobreza aí que eles veem lá. E é um embate maravilhoso, né? Quando eles se encontram, e aí o jeito que se dá, né? Um bang bang brasileiro, né? Um faroeste brasileiro lindo, assim, né? O pessoal andando, os cangaceiros, né? Andando pelo canto do cenário, e o Antônio das Mortes aparecendo pelo outro lado, e eles vão até se encontrar, e quando se encontram, né? É a segunda vez que o Glauber Rocha usa os jump cuts, que é para a morte do Corisco, né? O jeito que ele não se entrega, né? Ele vai, corta de um lado pro outro, corta, e aí o Antônio das Mortes atira nele, ele roda novamente, né? Como eu falei, do peão lá, né? O jeito que a gente vê ele no início é o jeito que a gente vê ele no fim, e aí ele fala, ele vai e fala sua grande frase, né? Que é: mais fortes são os poderes do povo, né? Muito bonita e que é uma grande frase aí sempre falada, né? Então, e assim termina o filme, né? O resto do pessoal sai correndo e o final é o Manuel correndo, né? Pro nada. O que sobrou da vida dele? O que ele vai fazer, né? O que é aquilo, né? É muito interessante pensar que ele saiu do nada e voltou pro nada e só passou por um tanto de morte, e o que significou tudo aquilo para ele, né? Muito interessante pensar nisso. Aí, agora a gente falou mais de filme, essas coisas assim, eu queria falar um pouquinho da parte um pouco técnica, porque é interessante pensar, né, que o Glauber Rocha, ele tinha um intuito muito interessante assim, ao fazer o filme, né? Ele tinha a chamada estética da fome, né? Que ele queria mostrar um Brasil real, um Brasil da fome, um Brasil do sertão, do Nordeste, os problemas que tinha, né? E ele vai fundo nisso, né? Ele vai fundo no sentido de que não é, ao mesmo tempo que ele faz as suas estilizações, as suas loucuras com a câmera de rodar entre as pessoas, né? Tem um momento lindo que é quando o Corisco beija a Rosa no final do filme, né? Ele pega a câmera e fica rodando em volta deles assim, né? Mas ao mesmo tempo são filmagens muito simples, né? Pessoas ao longe, e ele vem com a câmera na mão e coloca no rosto das pessoas e corta entre os lugares, faz coisas muito interessantes e ao mesmo tempo faz os jump cuts do cinema francês lá nas horas das mortes, né? De mostrar o embate, assim. Então, é um plano muito interessante, né, para o cinema brasileiro, né? Parecia que era muito o jeito que ele queria que o cinema brasileiro fosse, né? Eu acho que é um jeito muito legal para o cinema brasileiro, né? Se a gente pensar que o cinema brasileiro não é uma grande indústria, não tem esse dinheiro todo que outros cinemas têm, né? O nosso formato, assim, de mostrar o nosso cinema, as nossas coisas, a nossa vida, o Brasil, seria um formato mais assim, né? Mais... Eu sei que isso é um clichê e que é disputado, né? Mas o formato câmera na mão e uma ideia na cabeça é um formato que eu acho que deveria ser mais utilizado, né, pelo cinema brasileiro, assim, né? E não uma tentativa de se tornar um mini cinema estadunidense, de copiar aquele tipo de coisa, né? E eu acho que isso dá para ele uma brasilidade muito grande pro filme, né? Porque mostra nossas coisas do nosso jeito e de uma forma muito crua, né? Crua e cruel, assim, o jeito que ele filma e ele faz o filme acontecer, né? E uma outra coisa muito interessante, que é muito importante, né? É a música do filme, né? A música que é... Eu não sei, eu esqueci de procurar, eu ia procurar antes, eu queria saber qual que era o estilo musical, né? Eu não sei
cordel, não sei se é o que é, nesse estilo de música nordestino que ele colocou, que é meio que uma pessoa, repente, não sei, que a pessoa contando, ela conta o filme, né, em poucos mais bons momentos, assim, vem a música e conta o que está acontecendo, né, o que vai acontecer, né, e nesse momento final, que é lindo na morte do Corisco, ele é todo com a música, né, se entrega o Corisco, não me entrego não, e aí ele vai contando, né, toda essa situação aí do que está acontecendo na cena na hora, assim, né, e desde o início, né, desde o início ele conta, assim, o Manuel fez tal coisa, o Antônio das Mortes apareceu, o Antônio das Mortes tá andando por aí procurando o Corisco porque ele tá com isso na cabeça, né, ele não curtiu o jeito que as coisas ficaram, né, e ela vai pontuando muito bem assim, com um ritmo super brasileiro, então dá uma coisa muito, muito forte, assim, né, de brasilidade a mais pro filme ainda, né, porque ainda tem essa música que vai pontuando e vai contando todos os momentos, né, então é uma mistura muito interessante, assim, que faz realmente que esse filme seja uma das melhores coisas, assim, que já surgiu no Brasil, né, não é o filme mais bonito, né, não é o filme mais ambicioso, não é a história mais mirabolante, mas é um filme que tem de tudo e tem uma tentativa incrível, assim, de criar um novo estilo de cinema para um país inteiro, né, e que funciona muito bem e que tem todo um pensamento por trás, uma agenda, né, um formato, e que é um filme que discute questões incríveis, né, discute luta de classes, discute fanatismo religioso, discute igreja, discute governo, discute povo, terra. É um filme que passa por todas essas questões, assim, e que amarra tudo de uma forma muito boa e muito bonita, né, e ainda é feito de uma forma brilhante, né? Então, realmente é um filme que deve ser muito condecorado mesmo e tem que estar no topo da maioria das listas aí, todo brasileiro tem que assistir, porque realmente é algo que encapsula o Brasil, né? E é um filme que, por mais que é coisa de sertão, essas coisas da fome, da seca, não é tão forte assim como era naquela época, né? Ainda é uma coisa que consegue explicar muito bem o Brasil, né? As desigualdades e as diferenças e os problemas e tal. E apesar de alguns tipos de coisas que estão lá não são tão atuais assim, ainda é um filme muito atual, que discute muitas questões e coisas que a gente está sofrendo ainda. Então, Deus e o Diabo na Terra do Sol é realmente uma das melhores produções brasileiras de todos os tempos e merece com louvores aí o segundo lugar, talvez até mais, devemos dizer, né? Eu não gosto de fazer muitas comparações, né? Não faz muito sentido, né? Cada filme é um filme, cada coisa é uma coisa, mas como a gente tá aqui nos 100 melhores, né? Eu gosto mais dele do que do Limite, apesar de entender e saber de todos os méritos do Limite, assim, né? Eu acho esse filme, assim, o meu filme brasileiro favorito é o Bandido da Luz Vermelha, que a gente vai ver mais pra frente. Acho que ele tá em sexto na lista, sexto ou sétimo, sexto na lista. Mas esse é o filme mais brasileiro de todos os tempos, assim, né? Que encapsula 100% o Brasil e é feito de um jeito incrível, que demonstra muito do nosso país, da nossa cultura, mesmo que algumas coisas estejam presas num período histórico dele, né? É um filme fantástico, um filme que merece ser assistido milhões de vezes, né? Um filme que tem muita coisa para pegar ainda. Eu estou falando aqui há 25 minutos e não falei nada do filme ainda, falei pouquíssimo, né? Tem muita coisa, né? Eu acho que é legal ter mais papos, né? Voltar no futuro a falar disso, e vocês tirarem suas conclusões e ler coisas, né? E não ficar aqui falando todos os pedacinhos do filme, né? Já falei demais. Então é isso. Deus, o Diabo na Terra do Sol. Espero que você tenha gostado. Escreva aqui no comentário se você curtiu, me manda um e-mail, escreva lá no Instagram, ou não escreva nada, e fique ligado porque esse vídeo vai sair na quinta, né? Ou então hoje é quinta-feira, na verdade hoje é domingo, mas hoje,
na vida do vídeo, né, na vida da internet. Aqui é quinta-feira. E sábado a gente já tem que ver mais 2 filmes, né? Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos. Nelson Pereira dos Santos super importante aí, né, no cinema brasileiro. E o quarto colocado, Eduardo Coutinho, Cabra Marcado por Bandeira, também uma pessoa incrivelmente importante para o cinema brasileiro na parte dos documentários, né? Então é isso, a gente se vê na semana que vem, na próxima terça, com o papo sobre Vidas Secas. Até a próxima!